As animações e o cinema europeu sempre foram marcados por um experimentalismo que demoraria décadas para chegar aos Estados Unidos, que de certa forma pode ser visto como uma força conservadora no cinema durante boa parte do século XX, pois se prenderam a um método que, apesar de lucrativo, tinha pouco a apresentar. Temas mais pesados, experiências no campo estético e inovações na forma de contar histórias sempre foram atitudes controversas e desencorajadas nos estúdios hollywoodianos, que estavam interessados em agradar o grande público, mas não a criar novas experiências de arte. O que explica o porquê de terem importado tantas vanguardas europeias, mas nunca terem criado uma para chamar de sua. Felizmente para nós cinéfilos, haviam outros países também habilitados para produzir cinema de qualidade. Em menor escala, é verdade, mas ainda assim capazes de conquistar a relevância internacional. A ocorrência das dezenas de movimentos de vanguardas durante o último século no cinema europeu fomentaram a criatividade como nunca antes, e pode-se assistir todo tipo de obra nos dias de hoje. Desde as mais realistas e monótonas, até as expressões mais absurdas do surrealismo, há conteúdos para todas as idades, gostos e gêneros. Um desprendimento necessário de um cinema puramente blockbuster e americano. E tal inventividade e leque de produções vai ainda mais longe quando o assunto é animações, um gênero que, por ter custos muitas vezes menores, permite que seus criadores tentem ainda mais. Demorou décadas para que os Estados Unidos se desprendessem do estigma da infantilidade nesse quesito. Apesar de possuírem a Disney e o estúdio Hanna-Barbera desde os anos 30, foi apenas esse século que pôde se perceber a chegada definitiva das animações adultas, fenômeno que já era percebido em outras indústrias há décadas. Akira, Ghost in the Shell e Evangelion são todos bons exemplos de produções japonesas datadas das décadas de 80 e 90 e que não possuem nada de infantis, sendo possível ir ainda mais longe quando se aborda o cinema europeu. Planeta Fantástico, de 1973, é o exemplo perfeito de animação adulta vanguardista, um clássico cult que roubou a atenção no Festival de Cannes no mesmo ano. Com um estúdio único e uma trama profunda, a obra, baseada na HQ O Planeta Selvagem, de René Laloux, conquistou seu espaço no cinema e não tardou a ser percebida como uma das obras de animação de maior influência no século XX, contribuindo para uma alvorada do gênero sci-fi, juntamente com O Planeta dos Macacos e 2001, Uma Odisseia no Espaço. A trama segue os 3 atos da vida de Tyr, um humanoide vivendo em um planeta distante e dominado por uma raça conhecida como os Drag. No universo da obra, os seres humanos haviam sido sequestrados e levados até o planeta dos Drag como um experimento, e lá haviam se multiplicado e se tornado uma praga em suas florestas e desertos. Alguns poucos Drags, sobretudo crianças, adotavam humanos como animais de estimação e os criavam como animais, o que não era nada aceito por eles, que tentavam fugir a qualquer custo, apesar das dificuldades impostas pelos dispositivos que eram obrigados a usar em seus pescoços. Tyr, após ver sua mãe morta por um grupo de crianças Drag, acaba sendo adotado por Tiwa, uma jovem Drag que, apesar de tratá-lo bem, ainda assim o obrigava a usar roupas desconfortáveis e a brincar de casinha como se fosse literalmente uma boneca, o que fazia com que Tyr a desprezasse em segredo. O conhecimento aqui era transmitido através de telecinese, e como estava conectado a Tiwa pelo dispositivo que usava no pescoço, Tyr acaba descobrindo que podia aprender também caso estivesse próximo a ela. Após acumular conhecimento de anos, Tyr acaba fugindo de sua casa e rumando para a floresta, onde ensina os demais humanos a ler e as principais informações que aprendeu durante o seu período recluso, iniciando assim uma rebelião contra a raça dominante no planeta. Nesse meio tempo, relacionamentos são costurados, alianças quebradas e o extermínio dos humanos aprovado no Parlamento Drag, sendo apenas o conhecimento e o trabalho em conjunto de todos os humanos, que são conhecidos como OMS, capaz de salvar a raça que aqui é subjugada como qualquer outra. Contendo um estilo surrealista, descrito pela crítica como frio e distante da audiência, Planeta Fantástico, se fosse em live action, certamente seria um filme de terror apocalíptico. Existe uma preocupação constante em caracterizar a raça Drag como superior e ameaçadora para todas as demais espécies, uma aparência desconfortável, apesar da simplicidade em que é feita. Seus olhos vermelhos, a capacidade de mutarem suas formas, além de projetarem suas consciências para fora de seus corpos através de meditação, são todos elementos que escancaram a superioridade e o poder que essa raça possui, e também faz com que seja constante a sensação de que os humanos estão sendo vigiados e controlados, mesmo que fossem muito mais primitivos do que na Terra. Em contrapartida, a caracterização dos homens é feita de forma que os torna propositalmente mais frágeis, como vítimas de seu ambiente e também dos Drag,
que demonstram ter comportamentos bem cruéis para com essa espécie. Se não fosse resgatado por Tiwa, muito provavelmente não teria sobrevivido à natureza. Além disso, a forma como os humanos são mortos como insetos pelos Dreg em inúmeros momentos na trama, sendo até mesmo pisados em dado momento, apenas reafirma a ideia de que os humanos perderam o seu posto de dominância, e apesar de manterem a inteligência, que seria a chave para o desenrolar da história, não dispõem mais da força física que os garante o papel de espécie dominante na Terra. A mensagem de Planeta Fantástico, embora envolta de muito simbolismo, é bem clara. O papel de uma espécie dominante em um ecossistema fechado e, em adição, a subversão do papel da humanidade, que aqui é tratada como um mero animal de estimação e objeto de entretenimento, e não como um ser pensante. Os Dreg possuem um conhecimento e tecnologia muito superiores àqueles de seu mundo, e esses conhecimentos, ao invés de torná-los compreensíveis e pacifistas, fez com que se tornassem frios e impassíveis, que tivessem sua empatia destruída, e não dessem chance para o surgimento de outras espécies. O medo de que poderiam ser dominados faziam com que negassem qualquer chance de cooperação entre civilizações. Esse pessimismo, apesar de ser dramatizado, reflete acontecimentos já estudados na historiografia, como o desaparecimento do Homo erectus, que, ao que tudo indica, pode ter sido exterminado por mãos humanas que os temiam e os viam como seus inimigos nas florestas tundras europeias. O que denota o fato de que conhecimento é poder, e toda espécie inteligente sabe disso, não permitindo, portanto, que outra domine os mesmos campos de conhecimentos que ela. O que explica o punho de ferro e o autoritarismo com que tratavam os homens. Porém, Planeta Fantástico não deve ser entendido meramente como uma obra de denúncia ao especismo, ou da subversão da posição de dominância do homem sobre outras espécies, mas também como uma obra que enfatiza a violência contra os mais fracos, a qual parece estar eternizada na natureza humana. Os Dreg contêm traços claramente humanos, e também servem como objeto de crítica, mas os próprios homens, ao adquirirem conhecimento e armamento, passam a se comportar de forma semelhante aos seus opressores, partindo para a vingança e a violência. Mesmo tão sábias, ambas as espécies eram incapazes de compreender o valor da liberdade e da cooperação. Quando entram definitivamente em guerra, ao notar que um membro de sua espécie havia morrido, o parlamento Dreg começa a tratar o conflito como um horror e uma tragédia, desconsiderando as milhares de mortes que já haviam causado aos humanos, e principalmente revelando que não tratavam os homens como uma ameaça até então, apenas como uma praga. Essa dinâmica pode ser trazida para o mundo real e levar à reflexão acerca de muitos assuntos, entre eles o veganismo ou mesmo a defesa dos direitos dos animais. Não se trata de um filme que defende nenhum desses assuntos explicitamente, mas que pode ser interpretado como tal. A violência entre as espécies havia ido longe demais, e ambas já reconheciam isso. No lugar da violência, era possível estabelecer uma relação de confiança, parceria e prosperidade. Tardou, mas ambas as espécies conseguiram reconhecer isso, mostrando que os Dregs precisavam repensar as suas atitudes enquanto espécie dominante de seu planeta, assim como nós humanos precisamos fazer o mesmo. Todo o terceiro ato é pautado nessa máxima, a de que a resposta para o ódio e a guerra não é a violência, mas sim a paz. Os homens tinham um sentimento de vingança completamente justificável, mas por terem alcançado a sabedoria, foram capazes de perceber que sua vontade de sobreviver era maior, e por isso teriam que cessar o conflito, deixando o ódio de lado. Ambas as espécies tinham suas razões para temer que o acordo não seria cumprido, mas uma vez que o fizeram, acabaram experienciando os períodos mais prósperos de sua existência. Um desfecho deveras otimista, mas que reforça a ideia de que uma guerra não acaba com mais conflitos, apenas com a boa vontade e a paz, mesmo em um planeta fantástico.